Muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Pois é, gente, você já ouviu falar em relações públicas, aquele profissional que ajuda a divulgar, proteger, que trabalha numa situação de crise, que quando tem uma nova inauguração faz com que os convidados especiais estejam nesse evento. Bom, essa é uma descrição de uma profissão que tem curso superior. Mas o que a gente vai dizer do nosso convidado dessa noite? Eu estou falando de Alex Ferrer, que é um agitador social, né? Mas também faz, às vezes, de RP. Boa noite, obrigada pela presença. Tudo bem? Parabéns pelo programa aí, essa TV nova, né? Dando espaço para Balneário Camboriú. Imagina a cidade como Balneário Camboriú não tinha uma TV. Agora verdade, tem. Agora tem. Me conta, Alex, vamos começar pela tua história, que ela é incrível. Aliás, gente, para quem não sabe, o Alex Ferrer já teve no Jô, já teve um monte de programa legal, porque ele tem uma história de vida incrível. Você é adotivo de uma família negra e é de Brasília, é isso? Eu nasci em Brasília e eu tenho uma história um pouco diferente, que eu fui abandonado aos 3 dias no hospital. E a enfermeira ficou comovida com aquela história, uma criança abandonada, e tentou conseguir uma família. E nisso ela conseguiu uma família, que é a família que me adotou. E na época, é até engraçada a história, que a minha mãe falou assim, olha, nós somos negros, essa criança está meio clara. Aí a enfermeira falou, não, confia em mim, ela está branquinha agora, mas com o tempo vai escurecer. E ainda escureceu, pegou o amor, né? E tu não tem nunca nenhum registro da mãe biológica? Não, nunca tive interesse. Eu cheguei a ser amigo da mulher do diretor do hospital, podia ir lá no arquivo pegar, mas assim... Sabe aquela família maravilhosa? Certo. Sabe aquela família que todos os amigos falam assim, eu queria ser da tua família? E essa mãe, né, que te adota, faz o quê? Quantos filhos? Qual era a estrutura? Então, aí a história, eu até brinco, eu falo assim, se eu contar a minha história para o carroceiro, o cavalo começa a chorar. É uma história bonita, mas que foi uma história complicada para todo mundo. Só para você entender, a família que me adotou, essa família negra, isso foi em Brasília, e eles moravam no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, que é a segunda maior da América Latina. Eles saíram de Brasília e foram para o Rio. Só para você entender a dinâmica, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó e toda a história que a gente sabe da família, todo mundo foi criado nesse morro e nasceu no morro, inclusive meus irmãos. Como eles se mudaram para Brasília, eu nasci em Brasília, então eu fui o primeiro de toda uma geração que nasceu fora do morro. Certo, e aí vocês voltaram para o morro, não? Não, aí continuou a vida em Brasília. Aos 8 anos de idade, meu pai faleceu. O que a sua mãe fazia? Dona de casa. E meu pai faleceu e a minha mãe criou 6 filhos sozinha. 5 biológicos e você. Aham. Que idades eles tinham? Era escadinha de... Assim, era de criança a adolescente, o mais velho. Quando teu pai faleceu, você tinha 8 anos? Eu tinha 8 anos. Você era mais novo? Eu era mais novo. Tinha 8 anos. E a minha mãe morreu numa situação... Ela morreu no dia, não foi um dia antes nem um dia depois, no dia que eu fiz 10 anos de idade. Meu Deus. Aí, os 6 irmãos ficaram na tutela da minha irmã mais velha, que tinha 23 anos. Então, você que está em casa agora, você fala assim, mas sou dentista, meu marido é advogado, a gente tem uma vida, né, classe média, mas assim, a gente não pode adotar um, complicado e tal. Aí, como que humanamente você explica que uma menina, na década de 80, 90, criou 5 filhos sozinha? Que eram irmãos. Que eram irmãos. E assim, a história é bonita de ouvir, mas na prática, são 365 dias tendo que encarar aquilo durante o ano. E o que aconteceu, né? Hoje, olhando para trás, o que essas pessoas se tornaram? Essa irmã de 23, os outros, o que essas pessoas se tornaram? Porque a gente olha assim, né? Poxa, coitado, né? A irmã deu um jeito, mas um foi para droga, o outro não sei o quê. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Inclusive, na época, como toda a nossa família era do Rio de Janeiro, a única parte da família de Brasília ali, muitos parentes queriam, volta para cá, ou vou pegar um, e até vizinho, olha, eu fico com fulano, óbvio que eu era mais disputado, né? Mentira, brincadeira. Eu fico com fulano, ciclano, mas assim, e é engraçado que você escuta, então você vê as pessoas falando de você, todo mundo via aquilo ali como uma situação impossível. É a mesma coisa tocar teu telefone agora,
Roberta, tem uma família lá em Itajaí, que o pai e a mãe morreu, tá uma menina de 23 cuidando de 5. Isso não vai dar certo. Deu certo. Tá, deu certo em que nível? E com vários ingredientes para atrapalhar. Bora. Muito pobre, uma família bem humilde, negros, sem oportunidade nenhuma. Então, assim, eu morava... hoje Brasília já está maior, mas assim, era o último local que tinha casa em Brasília, o resto era mato. Era periferia mesmo. Periferia. Então eu morava na última rua e na pior casa da rua. Então, assim, era uma situação complicadíssima. E quando eu pergunto o que deu, assim, esses irmãos todos se tornaram o quê? Essa irmã de 23 anos, né, virou o quê? Não, só teve um caminho. Qual é o caminho, Roberto? Trabalho. Trabalho e estudo. Inclusive, o estudo mais do que trabalho, né? Porque trabalhar, todo mundo trabalha. Pessoa que puxa carroça na rua, ela está trabalhando. Inclusive essa irmã de 23. Estudou? Estudou, todo mundo estudou, prestaram um concurso público, né? Teve toda a dificuldade, mas aí vencemos. Tá, e aí, Alex, no meio, né, dessa história toda, tem um menininho, franzino, pequeno, adotado, né, adotado, que destoa. E aí, como é que você cresce? Você cresce em escola pública? Em que momento você se desvincula do estudo e começa a trabalhar? Como é que você se encontra na vida? Então, eu estudei em escola pública a vida inteira e com toda aquela dificuldade, e ainda tinha essa carga da família ser negra. Então, assim, a minha família era considerada inferior naquele contexto, naquele local. E eu sempre tive mais... eu tinha mais oportunidade que eles. Dá um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático agora. É que, assim, a gente sempre tenta a gente sempre tenta achar que todo mundo é tratado normal. Mas eu via que meus irmãos, por exemplo, a gente saía na rua. Por eu ser filho de negro, era normal na década de 80, tu lembra disso? O negro ser chamado de macaco na rua. Então, assim, na minha casa tinha um ritual, que era o seguinte. Se fosse passear comigo na rua, ok. Ia passear e aí alguém perguntava, é babá, né, empregada. Agora, se tivesse que andar de ônibus, tinha que levar meu documento, certidão. Porque a polícia parava, como assim? E aí essa família, por ter feito um favor de ter adotado um branco, eles falavam, tá vendo como é que é negro? Negro não gosta nem da cor dele, vai pegar para criar, pega um branco. Entendeu? Até isso. Até isso. Então, assim, e aí passava por várias situações. Eu me sentia culpado por achar que estava atrapalhando a vida deles apenas por ser branco, e ao mesmo tempo eu via que eles sofriam mais. Por exemplo, tem uma cena que eu nunca esqueço, eu contei até no programa do Jô, eu lembro da situação agora. Se você perguntar, eu sei a cor da roupa que as meninas estavam usando. Eu tinha uns 9 anos de idade, 2 meninas na minha rua falaram assim, você sabia que as suas irmãs custam R$500? Eu não entendi aquilo, porque na época passava novela de escravos e o negro tinha aquele valor. Então eu sofria. Então foi internalizado aquilo na minha cabeça e eu admito aqui para você, eu era racista e tinha vergonha de fazer parte daquele núcleo familiar. Porque tinha professora que falava para mim que a minha mãe era inferior, professora, não estou dizendo aluno. Aluno todos, na rua todos. Eu vivia ouvindo aquilo, então eu falei assim, não, então é verdade, todo mundo está dizendo. Está bem claro aqui que na novela o cara é negro, está sendo escravizado, que na novela é empregada doméstica. Eu vou contar uma história aqui um choque que eu tive. Eu tinha uma vizinha que ela casou com um cara muito rico, tinha uma vida melhor e tal. Eu passava férias na casa dela. Era lá no centro de Brasília, como se eu fosse um menino da periferia e viesse para Atlântica passar o final do ano. E eu tive um choque, porque ela falou assim, olha, fulano de tal vai vir aqui em casa pegar uma máquina de datilografia, como se fosse, vai vir pegar um laptop. E eu olhei da janela, um carrão, e desceu essa senhora com 2 filhos, negros. E eu tive um choque, porque eu vi negros dentro de um carro bonito. Como assim, pode? Como é que eles conseguiram? E aí talvez virou a chave.
Não sei se virou a chave, porque por muito tempo eu ainda continuei, tipo, na hora de brigar, ou maltratar, ou barganhar alguma coisa com os irmãos, eu sempre botava, eu sempre usava aquilo ali achando que era, e com o tempo eu aprendi que eu fui vítima daquela estrutura, eu fui engolido. Que loucura, né? Loucura, loucura. E aí tem dois aspectos, que eu fui engolido por aquilo, sabe aquela coisa assim, olha, ou você vem para o nosso lado e critica, ou a gente vai te atacar também. Então, por eu ser criança, não entender aquilo, não entender a dimensão, e meus próprios irmãos se colocavam num lugar que eles achavam que era daquele jeito. Aceitava uma certa inferioridade. Né? Aceitavam uma certa... Se você, que estava dentro desse núcleo, que foi adotado, né, que foi recebido por uma família, olhava para essa família e tinha vergonha, imagina quem já está nessa condição. Por isso que a gente fala assim, que falar de racismo, e aí aquela expressão de lugar de fala, né? Eu acho que você está credenciado por isso. Não, eu digo o seguinte, tem uma frase clássica. Quando a pessoa fala, o branco não pode falar de racismo porque não sofreu na pele. Eu sofri. E eu sei o que é. Então, assim, eu fui adotado, eu sofri, eu sei como que é, fiz parte, fui racista. Não, isso admito há pouco tempo, porque na televisão, se você editar aqui, isso sai descontextualizado, eu tô me arriscando, mas eu fui mesmo. Fui, já pedi 1000 vezes perdão para minha família e tento, mas era... E assim, você vê, por exemplo, aí você fez uma pergunta no início, eu falei, não, essa parte eu vou responder depois. Então, eu vou te dar um exemplo. 5 irmãos. 3 prestaram concurso público. Então, tiveram uma vida excelente. Prestaram concurso público, aquilo ali ninguém tirou o direito deles. E 2 não. Teve uma irmã que morreu muito pobre, porque ela não conseguiu passar no concurso público. Aí você fala, ufa, conseguiu passar no concurso público. Só que os 3, na equivalência de cargos lá, os amigos conseguiram... crescer mais. Muito mais, muito mais. E quando a gente fala dessa questão do racismo estrutural e da tua experiência, tu viveu sob todos os pontos de vista, né? Você estava dentro de uma família negra que era vítima do preconceito. Você, por ser branco, era vítima do preconceito da família... Pobre, preto e viado. Desculpa a palavra aqui, pode colocar um pi. Então, assim, uma carga de situações, entendeu? É que as pessoas têm mania de colocar a pessoa que... achar que a pessoa se faz de vítima, mas não é que se faz de vítima. Ela já acorda vítima. E não é fácil, né? Ter essa noção do seu... da sua situação e hoje conseguir falar, hoje está tudo resolvido? Assim? Não, hoje está tudo resolvido. Eu admito que tudo isso que eu assumi aqui para você, eu assumi há pouco tempo. Então, assim, eu sempre lutei por isso, só que antes eu tive um passado mas eu aprendi com o tempo, todo mundo está aprendendo. E o que você acha que foi a virada de chave para não ser mais racista, por exemplo? Você começar a ligar os pontos. Você começar a olhar, por exemplo, hoje esse assunto é muito debatido na televisão, na internet, inclusive é motivo de briga na internet e tal. E aí eu comecei a prestar atenção, por exemplo, uma coisa que é bem real. A gente morava na periferia, a polícia nunca me parou. Nunca. Meu irmão apanhava. Tá entendendo? Então, assim, a gente mora num estado, por exemplo, Santa Catarina, que é a menor população negra. E aí, por exemplo, teve uma pessoa, as minhas irmãs, elas foram num shopping, numa loja de departamento, e o segurança aqui, sempre seguindo. Só que elas acham normal. Tipo, elas nem se ofendem. Porque desde sempre aquilo. Acho estranho se não é. Que bom que você hoje está aqui para contar essa história, admitir que você também é vítima. Imagina, você que estava lá, né? E talvez até por estar lá vivendo, convivendo, tenha sido tanto alvo. Não, e assim, não só eu que vivi com eles, mas várias pessoas, negros, amigos já me relataram que faziam orações, promessas, para clarear. Olha, que absurdo. Procuravam produtos na internet, assim, por quê? Porque a carga era pesada, entendeu? Mas enfim. Gente, esse é Alex Ferreira. Não, é até engraçado que a gente nem se programou para falar disso. Nada. A gente vai dar um intervalo, vai tomar uma água e a gente volta para ele contar, afinal de contas, como é que ele veio parar em Santa Catarina? Como é que ele saiu de Brasília? Conto já já.
de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich. Hoje, recebendo um convidado muito especial, eu estou falando do agitador social Alex Ferrer. No primeiro bloco, ele contou toda a trajetória, adotado de uma família negra que cresceu na periferia de Brasília. E aí, como é que sai esse êxodo? Como é que acontece esse êxodo? E o povo em casa está perguntando, o que é agitador social? O pessoal deve estar lá no Google, A né? gente também conta. Né? Calma Não, que a gente vai contar tudo isso. Então, aquela situação toda que eu contei no outro bloco, e eu era criança que eu era muito ligado com televisão. Eu gosto de televisão, né? Eu acho que tem profissão que a gente já nasce. Então, assim, eu acho que você era jornalista quando era criança, né? Sim. Então, eu era ligado nisso. E eu sempre gostei daquele mundo da televisão. E a televisão foi uma escola para mim, para saber como era o mundo lá fora. A criança que vivia naquele contexto. Tá, mas o mundo é só isso? E eu vi através da televisão que existia outro mundo. E eu falava, eu quero participar desse mundo. Tá, e aí? E aí, é tão engraçado que quando eu era criança, Você lembra que comprava carne? A carne vinha embrulhada no jornal? No plástico, no jornal. Sim. E aí eu gostava muito de ler. E eu fiquei, assim, apaixonado, gostei muito. Tive não sei, essa ligação, não sei quando começou, com coluna social. Eu achava aquilo bonito. Daí eu começava a ver coluna social. Eu me imaginava. Você falava dos artistas da TV que você adorava. E falava, porque como eu morava em Brasília, capital federal, então assim, falava de embaixadores, de senadores, de polícia. A coluna social lá é diferente. Aqui tem inauguração da loja, lá não, é assim, ó, o que aconteceu no Palácio Planalto, na embaixada tal. Então eu gostava daquilo e falava assim, não, eu vou participar disso. Não sei como, mas vou participar. E eu tinha aquilo na cabeça, ao ponto de quando a criança sabia o nome das socialites, das pessoas que agitavam em Brasília, os promotores, já sabia os nomes de cor, ao ponto de eu enjoar daquilo e perceber que no açougue tinha o Globo, o Folha de São Paulo, eu pedia aquilo também e ficava vendo. E é que aquilo na cabeça, não sabia como, não sabia nem por onde começar. E aí eu lembro que uma vez eu tinha 16 anos, eu fugi de casa, porque eu queria conhecer uma emissora de televisão. Loucura. Tá, e aí? Lá em Brasília tinha uma jornalista, ela estava no balcão da Rede Globo. Na época, olha o tempo, Domingão do Faustão, carta do Faustão, e ela foi fazer matéria sobre aquilo, eu lembro na época. E eu falei assim para ela, olhei assim para cima, falei, moça, pelo amor de Deus, meu sonho é entrar aqui, deixa eu entrar contigo. Aí ela falou que eu estava junto com ela, deixa eu, fiquei lá perdido, fiquei naquilo, entrei no estúdio, aí alguém achou que eu devia ser filho de alguém, tá. E eu falei assim, não, é isso que eu gosto, isso que eu quero e tudo aquilo. E o que aconteceu? Hoje em dia, com a internet, então você vai mandar, Roberto, entrevista fulano, aí você manda um vídeo, né? Antigamente não, existia você tinha que ir no jornal, levar uma foto. E onde eu morava, tinha uma amiga que era Miss. E eu falei assim para ela, eu comecei a divulgar, ou seja, eu fui assessor de imprensa adolescente, sem saber o nome, eu achava que levando ela e batendo a porta nos jornais da região, iam dar oportunidade. Eu usei esse feeling, falei, eu acho que vai dar certo, eu acho que é assim que faz. E deu certo. Com uma menina do bairro. Ela virou Miss, e eu chegava no jornal com ela, com um envelope, par debaixo do braço, só as fotos dela. Entrevista ela. Quantos anos você tinha? 16, 17. Só que a gente tem que contextualizar que 17 naquela época era 14, 15 hoje, né? Sim. E aí foi instintivo. E eu via, que legal, eu trago a foto aqui, trago a pessoa, eles colocam a notícia. E eu comecei a promover outras coisas. E aí, nesse dia, eu fui num jornal. Enquanto eu estava lá, como a menina entrou para tirar as fotos, eu fiquei lá conversando com o cara. O diretor de jornal, um jornalista conhecido em Brasília. O que você faz na vida e tal? Aí eu contei uma história para ele. Ele falou assim, você quer escrever uma coluna para o jornal? 17 anos. Na hora eu aceitei. Qual era o contexto do jornal, para as pessoas entenderem? Era um jornal pequeno. Era um jornal aqueles distribuídos. E aí, eu aceitei. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu tinha um amigo que era o mais rico que eu conhecia. O que era o rico? O pai dele era dono da padaria e tinha uma loja de carro usado. Nossa, riquíssimo. E ele tinha uma casa muito bonita. Naquele contexto, eu falei assim, Wesley, inclusive ele foi no Jô Soares comigo. Bica um pouco d'água aqui. Claro. Eu sempre conto essa história empolgada, entendeu? Não, imagina, ela é ótimo. Não, e assim, com o seguinte ingrediente.
Hoje você vê que uma coisa deu certo, mas na época você fazia instintivamente. As pessoas assim, meu Deus, que doido. Tipo, vamos ver onde vai. Ninguém nem botava fé. É. E eu lembro como se fosse hoje, aí meu amigo fez essa festa na casa dele, eu peguei a máquina, comecei a tirar foto e foi minha primeira coluna. Aí, a festa do Wesley. A festa do Wesley. Até hoje, meu amigo, vive aqui em Balneário me visitando. E aí o que acontece? Eu fiquei empolgado com aquilo. Como já estava fazendo parte do jornal, tudo bem que o jornal era pequeno, o que aconteceu? Eu começava a receber convites para eventos. Aí eu comecei a ir naqueles lugares que eu achava que queria ter ido. Então não foi programado, foi sem querer, né, entrei naquilo. E aí, aí eu tive um pulo do gato. O que aconteceu? A minha irmã, que eu falei nos bastidores, ela era funcionária pública, ela era secretária executiva de uma empresa. E antigamente existia uma coisa chamada, não sei se é do teu tempo, quem é quem? O QI. Não. Em Brasília não tinha lista telefônica. Você conseguiu o telefone de qualquer um. Roberta Dietrich, ela procurar. Não, esse era um catálogo só de autoridades. Nossa. Então, assim, todos os deputados, todos os senadores, todos os embaixados, o presidente da República, o endereço da casa, a data de aniversário da mulher, tudo. Existe ainda no governo isso, mas tem que ter uma senha sigilosa. Antigamente era o quem é quem. O que eu fiz? Eu falei para o dono do jornal, eu falei assim, olha, o que você acha, o jornal era semanal, da gente mandar o teu jornal por correio para essas pessoas aqui, ó, deputado, fulano de tal, porque eles vão ficar descobrindo vão descobrir o teu jornal. Eles, né? Era como se fosse assim, um jornal lá do bairro de Itajaí ou de Navegantes, que eu consegui, eu falei, não, vou mandar para as autoridades de Santa Catarina. Então comecei a ser visto. E aí aí foi o que faltava para eu me inserir naquele lugar grande. E aí foi. Tá, mas e aí essa transição, o jornal ficou grande ou você foi para um grande? Eu fui para um grande. Como é que surgiu? Aí foi um Não, aí eu comecei a escrever numa revista maior, aí eu comecei a fazer eventos. E sabe o que era legal? Que eu era muito acolhido pelas pessoas. Por quê? Porque eu fazia uma coisa inocentemente. Eu ia para as festas e aí eu chegava de ônibus, ou eu contava, eu moro em tal lugar e tal. E as pessoas achavam aquilo bonito. Porque no meio social, quem é rico se faz de mais rico ainda, ou quem não faz parte daquele grupo é colocado. Hoje eu analiso dessa forma, que eles viam inocência, falavam, meu Deus, esse menino batalhador mora lá em Taguatinga, pegou ônibus para ir para a festa. Tipo, eu contava a realidade, não escondia. E eu vi que isso que cativava. Tá, mas aí na festa do Wesley, por exemplo, você tirou foto como? Você tinha máquina? Não tinha máquina? Tinha uma máquina. Antigamente todo mundo tinha uma máquina com filme. Tá, mas tu era pobre, tinha? Não, mas tinha uma máquina. Tinha uma máquina. Sim. E aí mandou revelar, tal, Mandei toda revelar, aquela história. outro dia colocou as fotos É porque lá. as pessoas em casa não vão entender o que nós estamos falando. Tinha uma máquina, gente, com filme, e a gente mandava revelar, e aí só assim a gente viu que tinha fotografado. Não é hoje que nem tem no celular. Não, sabe como é que eu fazia para fazer foto em coluna? Depois tinha um fotógrafo muito conhecido na cidade, eu ia lá pro laboratório dele, um monte de foto pendurada, eu falava, eu quero essa. Não, esse aqui já foi pro fulano, esse aqui é exclusivo pro ciclano. Você escolhia a foto, pegava, entendeu? Tá aí, como é que tu conhecia toda essa gente? Era um instinto de ser metido, assim mesmo. Sim, vou atrás, sim, ia atrás. Eu ia atrás, era metido. Como é que tu achou quem é quem, por exemplo? A minha irmã trabalhava no... E aí trouxe? Eu falei, isso existe? Aí eu falei, mas esse aqui é o telefone do fulano? Aí você ligava para cada pessoa, era. Então eu canalizei aquilo que hoje as pessoas chamam de mailing, entendeu? Tá, e aí você ganhava dinheiro já com isso? Ganhava dinheiro, era o meu trabalho. E aí comecei a fazer eventos, comecei a promover coisas e pessoas. E aí tu tinha terminado o ensino médio ou não chegou a terminar o ensino médio? Não, aí eu fazia junto com o ensino médio. Então eu chegava na escola contando para os amigos, tipo, no supletivo, as coisas que eu fazia, que não fazia. E ali no bairro foi ganhando a proporção. Comecei a ficar uma pessoa popular ali e fui fazendo e acontecendo. Qual é o teu nome de batismo? Meu nome de batismo é Alexandre. Alexandre. Eu até brinco que eu nasci Alexandre, minha vida melhorou, virou Alex, agora é Alex. E o Ferrer? E o Ferrer é a abreviatura de Ferreira. Então é Alexandre Ferreira. Você acha que uma pessoa que nasceu filho de favelado ia ter o nome de Alex Ferrer? Não, né? Não, só Roberto Dietrich, né? E aí esse é meu nome. Aí esse é teu nome, entendeu?
Que bacana, gente. Olha só, ele não contou ainda pra gente como é que ele veio para Santa Catarina. Eu vou dar mais um tempinho, a gente toma mais uma aguinha. Você, é claro, aproveita para ir no banheiro rapidinho e volta, porque no próximo bloco é o último, ele vai ter que contar. Volta já. Estamos de volta hoje com o Alex Ferrer, ele que é agitador social, nosso convidado de hoje, contou já uma história empolgante, triste, alegre ao mesmo tempo. Ele que foi adotado aos 3 dias de vida por uma família negra na periferia de Brasília, cresceu convivendo com o preconceito, com o racismo. Um belo dia resolve, se apaixona pelo meio da televisão, da comunicação, começa a escrever uma coluna social num jornal, e aí vai aumentando o seu mailing, que na época era uma lista de nomes, e chega onde chegou. E aí, como é que você veio para Santa Catarina? Não, então eu vou tentar resumir aqui, que é pouco tempo. E aí, aos 18 anos, eu fui entrevistado pelo Amaury Júnior. Em que circunstância, assim? Em Brasília, que eu falei para ele que eu era o colunista mais jovem do Brasil. E aí ele perguntou para quem estava lá, mas é mesmo? Aí ele me entrevistou aquilo. E aí, naquela época, valia muito aparecer no Amaury, claro. Amaury Júnior. Então, assim, foi alavancou. E aí, eu... Na verdade, tu é um ser humano com espírito de publicitário, né? Porque você se autopromovia. Imagina chegar para o maior colunista de TV, na época, o Amaury Júnior, e dizer assim, ó, você achou um título que te diferenciava do resto. Eu sou o colunista mais jovem do Brasil. Eu sempre digo o seguinte, não existe sorte. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, eu era o mais jovem mesmo. Então, eu estava falando para ele, e eu tive a preparação de ser o mais jovem, de escrever mesmo para um jornal conhecido, e a oportunidade de estar com ele. Entende? Então, poderia estar falando alguma coisa que ele não poderia... Sim, mas às vezes poderia você não ter essa consciência de ser o mais jovem, e você também não tinha comprovação de que era o mais jovem. Porque pode ser que lá no Salvador tivesse um menino de 17 anos escrevendo. Naquela época não tinha como ver o Google na hora. Não tinha como pesquisar. Então, eu sou mais jovem e ele avalizou por estar na capital federal, por não ter outro, né? Mas, enfim, eu soube me vender. E a gente tem que saber se vender. Muitas vezes, tem um ditado que diz o seguinte, que sabe por que o leão é o rei da selva? Porque o elefante não tem noção do tamanho dele. Eu sempre digo também por que a gente compra ovo de galinha no mercado e não de pata. Porque o ovo de pata é maiorzão, tem mais vitamina e tal. Sabe por quê? Não. Porque a galinha cacareja. Exatamente. Quando põe o ovo. Então é isso, assim, a gente tem que... Ninguém tem obrigação de saber ou de observar as suas possibilidades, os seus talentos. Se a gente não contar... Não, e assim, nessa coisa de ser agitador social, eu faço eventos, faço assessoria de imprensa, escrevo em alguns lugares. E aí, nessa parte de assessoria de imprensa, que é o quê? Quando alguém me contrata para divulgar algum trabalho, alguma coisa... Roberta, a coisa mais comum que tem, você deve saber disso, você senta na frente de um profissional, seja ele médico, advogado, arquiteto, e ele começa a contar a vida dele, e você fala assim, não, mentira, você é tudo isso, mas ninguém sabe. Então, as pessoas não sabem se vender. Verdade. As pessoas não sabem se vender. E existe tem um transtorno chamado... deu um branco, agora eu vou pesquisar, mas assim, que 85% da população se sabota. Tipo, acha autossabotagem. Autossabotagem. Então, se a pessoa tem vergonha, isso é da cultura brasileira também. Então, o americano, o japonês, desde quando ele nasce, ele tem que ser o número 1. No Brasil, se fala assim, que linda. Não sou linda não, imagine. Nossa, aqui é minha amiga, ela é rica. Não, sou rica não, sou batalhadora. Então, tudo que é ruim, a pessoa fala que e tem vergonha de ser bom. Não, você tem que botar para fora. Bom, tá. E aí fui lá do Amaury Júnior, depois com 20 e tantos anos fui no Jô Soares. E como é que tu conseguia essas coisas? Era cara de pau mesmo? Ligar, falar, alguém Não, Roberto, a pergunta é, Rede Globo, 2 blocos, Jô Soares. Naquela época, não existe programa atual que tinha um poder. Então, assim, o sonho do dentista era ir no Jô Soares. A pergunta você tem que fazer para eles. Não é alguém chegar lá e falar, não, vou dar entrevista no Jô e dar. Algo eles viam em mim.
Não, a tua história, ela é realmente surpreendente e a forma como tu a conta também é divertida, tem todos os elementos necessários para uma boa entrevista. Não é à toa que eu te chamei aqui para o meu programa. Mas como é que eles descobriram a existência do Alex? Alguém ligou? Você mandou um e-mail, uma carta? Como é que foi isso? Então, na questão do Jô Soares, que o Jô Soares foi o maior de todos, e como eu estava te falando, não existe hoje no Brasil equivalente. Qual programa tem o poder que o Jô tinha? O Bial até tem, assim, mas é muito tarde, o Jô era mais cedo. Não, e o Bial tem um respeito. E assim, o Jô Soares era o sonho de qualquer profissional ir no Bial. Hoje você perguntar, que programa você quer? Eu quero no Bial, outro quer na Fátima, outro quer no Faustão, mas antes o Jô Soares como você, foi no Jô Soares. É como se fosse, por muito tempo as pessoas me apresentavam nas festas como se fosse uma profissão, como se fosse, ele é o ex-BBB, olha, ele foi pro Jô Soares. E era até engraçado que era uma época que não existia internet. Então, as pessoas duvidavam e a ligação era no outro dia. Eu achei que você estava brincando, é verdade? Hoje em dia não, você está ali na festa, o cara está assistindo agora, ele coloca meu nome e vê. Se alguém vê a entrevista aquele cabelo era moda na época, tá? Não, porque a primeira coisa que eu falo é o cabelo. Tá, e aí? Mas como é que aconteceu o convite, Alex? Tu não conta as histórias pra gente? Vou resumir. Eu fiz um evento lá em Brasília de uma socialite, que ela era considerada emergente na época. E 2002, você lembra, teve a posse do Lula em Brasília. Certo. Foi o único presidente, foi o primeiro presidente da história que tomou posse no dia 1º do ano. Sim. E em Brasília. Sempre passava. Então, assim, todo mundo foi para Brasília. Jornalistas, artistas, corporações. A Coca-Cola, por exemplo, alugou mansões para colocar. Então, assim, tudo girou em torno de Brasília. E eu fiz esse evento. E uma das pessoas que eu convidei, que estava em Brasília para a posse do presidente, foi a Vera Loyola, lembra? Sim, sim. A mãe do... Vera Loyola é mãe da... que era emergente do Rio de Janeiro. Sim. Tá, uma loira. Uma loira. E aí, não sei se você lembra, teve até uma confusão que a Luma de Oliveira, na época, ela recebeu o convite para a posse. O marido dela, que era o Ike Batista, que nem era famoso na época, não recebeu. Então a polêmica é que, não vou porque não recebeu o convite, só tinha um. E aconteceu a mesma coisa com a Vera Loyola. Ela recebeu um convite e o marido foi. Eu consegui um convite para ela. E ela levou o marido. Em troca, por gentileza, ela foi na festa com o marido. E aí, horas antes da festa, eu encontrei no restaurante com a Mônica Bergamo, que é a colunista da Folha de São Paulo. Aí a Vera Loyola apresentou e falou assim, e a Mônica falou assim, você vai passar o Réveillon onde? Eu falei assim, na casa, na festa que ele está fazendo. Ok. Aí deu perto, ela falou assim, posso mandar uma pessoa lá para cobrir a festa? Aí eu falei, pode. Chega perto da meia-noite, para um táxi. Quem que desce do táxi para cobrir a festa? A Danusa Leão. Mentira. Muita gente não. Mentira. Não. Gente, assim, coloque no Google para vocês entenderem quem que é a Danusa Leão. A minha mãe lia livro dela. A mulher, assim, não tem equivalente hoje. Desceu a Danusa Leão com o cabelo daquele tamanho. E ela, boa noite, tudo bem? Eu vou cobrir a festa pela Mônica Bergamo. Isso tá no Google, quem quiser, eu tenho foto e tal. Que tem essas imagens para vender naquela Folha Press, agência e tal. E aí ela cobriu a festa, aquela coisa toda, e ela perguntou da minha história, eu fui contando, igual você está perguntando, eu contei a história. E aquela assim, ela super rígida, né? E aí no outro dia saiu a Folha de São Paulo, tamanho standard, né? Metade da página em cima, o Réveillon do presidente. Já era de esperar, mas assim, tinha 1000 Réveillons. E a metade da outra página, o maior jornal da América Latina, daquela época que não existia internet, uma crônica, não foi uma matéria, uma crônica, com o seguinte título: A Inacreditável Festa na Inacreditável Brasília. O que ela resumiu ali na crônica? Que a festa era emergente, que o povo se tratava da Vera Loyola com a fulana de tal, que a casa tinha um monte de champanhe, tudo aquilo que alguém podia criticar por ser uma festa de emergente da nova Brasília, do novo governo. E ela contou uma história. E no final ela usa a seguinte frase: todo mundo pode esquecer esse menino, menos eu. Ela terminou assim. E aí o Jô Soares leu. Tanto que na minha entrevista com o Jô, tem o Jô levantando a página. Ele achou incrível a minha história.
por toda a superação e onde eu cheguei, entendeu? Te emociona? Um pouco. É uma história muito bacana. Tenho muito orgulho, entendeu? Como é que você veio para Santa Catarina? Aí, depois do Jô, eu fui no Jô na quinta-feira, e aí eu sempre fui desbravador. Eu tinha um sonho de morar fora. Aí eu fui morar na Espanha, que já é outra novela. Aí eu fiquei 2 anos na Espanha, voltei para Santa Catarina. Aí eu recebi um convite para trabalhar na Record em Santa Catarina, em Floripa. Fiquei 1 ano lá e depois vim para Balneário, estou aqui há 12. Mas do Jô de 2003 até 2020, muita coisa aconteceu e tem que dar outro programa. Pois é, e aí a gente tem que também credenciar para o nosso público o que é um agitador social. Então, agitador social é uma pessoa que faz conexão de pessoas, liga marcas, liga... É assim, a pessoa é um conjunto de coisas. Eu sou jornalista, aí eu faço mail, faço festa, aí alguém me chama para fazer uma publicidade em algum lugar, ou você tem um programa de televisão, eu queria trazer entrevista assim. É como se eu fosse um concierge da comunidade, entendeu? É difícil explicar, é um multimídia, é uma pessoa que está aberto a conectar pessoas. Aquilo que eu fiz quando eu tinha 16 anos, eu consigo fazer hoje para mim e para outras pessoas. Então, assim, eu sempre estou de olho nas oportunidades, eu sempre estou conectando pessoas. Bom, e nessa trajetória, e até em função dessa descrição da atividade que você dá, até para o nosso público saber, você já conectou pessoas surpreendentes, tipo uma Sharon Stone. Exatamente. Muita gente não sabe aquela campanha da construtora aqui de Balneário Camboriú, eu intermediei a Sharon Stone, que foi outro filão que eu vi para Balneário. Não sei se você lembra, quando lançou o empreendimento lá na Praia Brava, sim, o Brava sim, Beach. Sim, foi um acontecimento. E eu botei na cabeça dos construtores que eu falei assim, olha, vocês têm todo o material aqui para bombar. Vamos começar a trazer artistas de fora? E eu comecei a trazer timidamente. Foi um, foi outro. E os próprios construtores viram que aquilo ali dava um retorno. E assim, tinha uns eventos disputadíssimos. Roberto, e assim, não inventei roda. Eu não consigo dizer uma coisa que eu criei. Não, sempre adaptando o que tem bom lá fora. Por isso que eu acho que a gente tem que adaptar. E assim, aí veio a Mauri Júnior, veio a Sharon Stone, fez essas conexões e assim... a Sharon porque ela namorava um menino daqui, né? E aí exatamente. Se aproveitou, se juntou A com B, né? Nessa história de conexões. Recentemente, o Zezé de Camargo... Se fosse fazer uma lista dos famosos que você já atendeu, dava algumas páginas? Olha, eu posso dizer quem que eu não tive contato ou não fiz alguma conexão interessante. É mais fácil. Nesse nível? Nesse nível. Tá, hoje um empresário contrata o Alex para ele fazer uma festa específica, uma campanha. A tua relação com o cliente é temporária? Como é que você costuma atender? É assim, geralmente a demanda é a seguinte, a pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica, ela fala, olha, vamos dar um exemplo, eu sou dentista, moro em tal lugar, estou vindo para cá agora, estou com dificuldade disso, daquilo. Então, eu tento ver qual a dificuldade da pessoa. Eu tento identificar qual o problema da empresa e como é que a gente pode colocar ela na vitrine. Aí, como que eu coloco na vitrine? Dando meu testemunhal, apresentando o trabalho da pessoa, botando links, levando em programa de televisão, botando em jornal, botando para fora o talento que a pessoa tem. Não dá para fazer milagre. Você tem que ter um mínimo de empatia. Empatia, né? Tem que ter um conjunto de coisas. E, Alex, hoje, por exemplo, você tem um Instagram super movimentado, que virou uma fonte de notícia, né? Você dá em primeira mão algumas coisas, é citado como fonte em jornais no mundo inteiro. A gente teve agora recentemente o caso das gêmeas, né, que foram operadas. Enfim, hoje a tua vida é estar conectado. Estar conectado. E assim, o Instagram foi uma mudança na minha vida. Eu sempre gostei de rede social, desde a época do Orkut. Então, eu sempre foi um hobby. Ao ponto de eu comecei a ligar a anteninha quando teve cliente, todas as empresas são sérias, mas assim, você pega uma construtora, que o dono da construtora fala assim para mim, tá, mas por que nossa empresa não está lá no Instagram? Aí você pensa, gente, então, né? Tem que estar. Tem alguma coisa. Então, assim, parou de ser um hobby, uma coisa brincadeira, para colocar bebedeira no final de semana, para ser um veículo também. Ali é a minha vitrine, ali é a tua, do programa da TV de quem está assistindo. E aí o que aconteceu?
Agora, na pandemia, a pandemia mudou a vida de todo mundo. Então, imagina, você que é agitador social, fazer conexões e festas, estava difícil. estava difícil, que é um debate incrível que tem que ser feito aqui também, mas não tem tempo, que é o pessoal que faz festa, que está todo mundo passando fome, né? Vamos trazer. Garçom e tal, tem que trazer alguém para falar disso, mas vamos falar do Instagram. E aí tá, eu tinha uma vida cômoda. Por quê? Festa todo dia, loja, champanhe, andar de barco, não sei o quê. Então, assim, a minha novelinha já estava pronta. Era muito cômodo, eu nem ia atrás de nada, não. Vou tirar uma foto com champanhe aqui, já estava lá, eu curti, ai, que lindo, que maravilhoso. Chegou a pandemia, todo mundo preso dentro de casa. E eu falei, e agora? Vão descobrir quem eu sou. E esse que eu sou, será que eles vão gostar? Morri de medo. Porque teve colega meu que sumiu, tipo, sumiu do mapa. E eu tive que encarar dentro da minha casa, mostrar no meu dia a dia, interagir com alguém. A única que se propôs a isso foi a Branca, minha funcionária, que está mais famosa que todo mundo, que merecia estar aqui também. E eu descobri que eu poderia fazer jornalismo no History. O que acontece? Você entra num site de jornal, aí está lá no History a notícia. Aconteceu tal coisa, você clica e vai lá. Como eu não tenho esse clique, eu falei, vou contar aqui. E eu comecei a contar, e eu comecei a mostrar a pessoa que eu sou. E foi criando na graça. Muita gente gostando, eu não conhecia esse seu lado, eu tinha outra visão. Eu falei assim, gente, eu tinha vergonha desse, mas esse que está me ajudando agora. Aí assim, ganhei muitos seguidores. Essa questão de seguidor também é uma coisa... Hoje em dia não vai... Eu digo o seguinte, ser famoso no Instagram é igual ser rico no banco imobiliário. Não serve para nada. Então, o que vale é a qualidade. Então, hoje, eu pego o meu Instagram e eu vejo que tem, por exemplo, a Folha de São Paulo me segue, o F5, pessoas, empresas de fora que me veem como fonte de Santa Catarina. Isso me dá muito orgulho. Se eu for no Instagram agora, a passagem do Neymar por aqui, eu recebi um vídeo de uma pessoa uma pessoa que seguia, que nunca tinha passado nada, e aí eu coloquei. Aquilo viralizou, que eu fui replicado na Vogue, na Folha de São Paulo, em tudo. Isso é legal. Muito bacana. Gente, o papo ia madrugada dentro, com certeza fluiria. E tu voltas, né? Fica aqui já amarrado em nome de Jesus que tu voltas, porque tem muito assunto legal. Fico muito feliz que você aceitou o nosso convite. Não, na hora. E volta em breve. Não, volto. E assim, eu acho um programa de televisão um espaço humanizado, que muitas vezes... você veio me entrevistar. Vamos falar de festa, disso tudo... Mas eu acho que todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma carga. Esse é o princípio do papo reto. Assim, ó. Por que eu acho que o Jô Soares era o melhor apresentador? Sabe por quê? Porque ele entrevistou de Gari, né? A presidente da República. E, na maioria das vezes, o Gari deu mais risada do que... Então, assim, você ligava a televisão, assim, todo mundo tem uma história para contar. Com certeza, gente. A história de hoje foi incrível. Obrigada. Imagina. Pessoal, eu conversei hoje com Alex Ferrer, ele que é agitador social e contou uma história aqui muito envolvente. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.